O que é o Bushido? O que é esse código que faz com que nós nos mantenhamos com retidão e moralidade? Dizem que não foi escrito, dizem que não foi transmitido pelo papel, mas hoje eu trago aqui para estrear o review uma obra que é uma das mais importantes para os praticantes de artes marciais, o Hagakure. Vamos dar uma olhada? Bom, pessoal, nós estamos estreando hoje aqui uma série de vídeos que são os reviews, né? O review eu estou lançando essa série de vídeos porque as pessoas realmente me procuram muito e me perguntam, porque eu tenho uma quantidade muito grande de livros, eu tenho mais de 500 livros, eu adoro ler, todo mundo sabe disso, e eu sou um aficionado tanto pela arte marcial, mas também pela cultura japonesa, filosofia, religião. Eu sou bacharel em teologia, e isso tudo faz com que eu tenha uma quantidade muito grande de livros, inclusive livros raros. Então as pessoas pediram que eu fizesse uma coluna, um vídeo vlog falando sobre os livros. E hoje nós vamos começar aqui, ó, falando do Hagakure. Esse livro aqui é bom. Vou falar também de livro ruim. Vou mostrar para vocês que existem livros que são interessantes e livros que não são muito interessantes no sentido literário, para você que é um aficionado de Morgante Jiu-Jitsu e que vai ajudar na construção do seu conhecimento. Bom, pessoal, para nós falarmos do Hagakure, nós vamos primeiro falar um pouquinho do livro, né? Então aqui, ó, pra você ter uma ideia, ele é um livro que ele tem 236 páginas. Ele é num formato de livreto, tá? Ele foi editado, né, pela Conrad Editora. Eu tô aqui com a segunda edição, tá? E essa Conrad aqui, a editora Conrad, foi aquela famosa editora que fez aquele seriado em quadrinhos do Musashi, que um dia eu vou trazer aqui para vocês para falar um pouquinho, e na metade do caminho parou de fazer. Que era assim, uma história do Musashi em quadrinhos que era bem interessante, tá? O Hagakure, neste caso aqui, ele foi escrito, né, pelo William Scott Wilson, tá? Pessoal, o William Scott Wilson, ele é um autor, e é interessante a gente saber quem é a pessoa que escreveu, para vocês também entenderem um pouquinho de como o livro foi construído. Porque o Scott Wilson, ele tem mestrado em Washington, e ele conseguiu ter esse contato com o Japão, porque ele fez uma viagem de 3 meses de caiaque pela costa japonesa. Então, com isso, ele se apaixonou muito mais pela cultura japonesa. Então, ele, como escritor, ele, além de amar muito, né, tudo que ele faz com relação ao Japão, ele traduziu várias obras que são importantes do Japão, né? Por exemplo, um romance do Eiji Yoshikawa. O Eiji Yoshikawa vocês já devem ter ouvido falar, é aquele cara que fez o livro do Musashi em suas dois volumes, né? Mas ele traduziu o romance Taiko, deste mesmo autor, né? E também ele traduziu o livro dos 5 Anéis, que é um livro que foi escrito pelo Musashi, né? Então ele é um cara que ele tem as obras dele voltadas para a literatura japonesa. Ele não mora no Japão, ele mora nos Estados Unidos, mas ele fez uma compilação do Hagakure. Vamos falar um pouquinho sobre a obra? É interessante aqui a gente falar aqui que o Hagakure, ele foi o autor, né, primário dele, é o Yamamoto Tsunetomo.
O Yamamoto Tsunetomo, ele foi um samurai, mas já da época em que os samurais já estavam na depressão, já estavam no fim. Você pode ver isso não de uma forma histórica falando, mas para entender o cenário desse fim da era samurai no filme O Último Samurai, com o Tom Cruise. E aqui, ele, infelizmente, ele, embora tenha sido samurai, ele não participou de nenhuma guerra. Tá? E aí vem aquela história. Existe uma questão histórica falando sobre o Hagakure, que diz o seguinte, que o Yamamoto, são mais de 1.300 citações. Porém, os livros, essas citações elas se perderam. Então existem alguns 3 conglomerados de citações, tá? Que você faz consultas para você usar com o termo Hagakure. O que é interessante a gente frisar aqui é que no caso do William Scott, ele reservou algumas das 1.300. Este livro, ele nada mais é do que uma compilação do que este samurai, o Yamamoto, escreveu sobre um momento do Japão. Ele, como samurai, ele colocou, e é lógico que essa não era a intenção dele, fazer um tratado sobre a cultura e o momento histórico do Japão. Ele simplesmente parou de ser samurai, raspou sua cabeça, foi viver como eremita, e ali um outro samurai, que essa é uma versão, um outro samurai tomou verbalmente dele estas 1.300 histórias que ele passou verbalmente para esse outro samurai e que depois viraram manuscritos que se transformaram no Hagakure, tá? Esse símbolo que vocês estão vendo aqui na capa, ele não é exatamente o símbolo japonês, né? Esse aqui é o símbolo coisas biológicas lá, coisas que você tem, você pode ser afetado por coisas biológicas. Então foi mal colocado aqui pela editora. Depois, se você der um Google aí, você vai ver, escrever Hagakure, você vai ver o símbolo original, tá? Agora, tudo que foi colocado nesse Hagakure aqui, nessa edição aqui do Hagakure, ela é muito interessante, porque para você que não tem contato nenhum com a cultura japonesa, ele vai te traçar ideias do que eram os samurais. Porque, por exemplo, eles falam coisas que hoje são absurdas. Mas, por exemplo, diz que é um absurdo bocejar na frente dos outros. Que o samurai não podia pegar no dinheiro. E que ele tinha que ser polido em suas palavras. Então, ele mostra que o samurai, ele tinha um código de moralidade e ética extremamente grande, que isso refletiu em toda a sociedade japonesa. Olha só que interessante aqui, se você for ver aqui, ó, o próprio autor, ele tenta comparar, ele tenta dizer, né, que tantas vezes ele foi comparado com a arte da guerra do Sun Tzu. Só que a arte da guerra foi escrita para generais. O Hagakure, ele foi escrito para que samurais lessem. Ou seja, nesse texto, essas citações, na verdade, elas querem mostrar que a decadência do samurai deveria ser resgatada. E eles tinham que ler aquilo para eles se manterem como eles estavam. Tá? Então, ele mostra aqui, ó, sobre disciplina, a importância da força de vontade, da elegância. E ele conta através de histórias cotidianas da vida dos samurais. Tá? E em 1868, com o fim da era samurai, né, o Bushido, que é o caminho, a arte da guerra, ele se perpetuou através desses textos. Se você vê hoje muito do que nós cumprimentamos, muito do que nós fazemos no dojo, a forma polida com que nós usamos a hierarquia, de nós conversarmos uns com os outros, e principalmente o respeito e a ética que você tem que ter com a outra pessoa, ou seja, se você é um representante da arte marcial, se você é um representante que vem, né, que remonta da época dos samurais,
não cabe bem, por exemplo, você está bebendo, você está fumando, você dar maus exemplos. Agora, estes exemplos que vêm dessa nova época que nós estamos vivendo, eles também têm muito a ver com isso, porque vem da época do Bushido e do samurai, que realmente era um exemplo de pessoa. Fica até estranho a gente falar, né? Que a gente fala assim, pô, mas o cara é o exemplo de pessoa, mas matava gente pra caramba. Sim, realmente, essa era a função dele. O samurai, a palavra samurai é aquele que serve. E para quem ele servia? Servia pessoas dignatárias. Ou seja, ele tinha um suzerano, ele tinha uma pessoa que era uma pessoa que tinha um cargo político, um cargo na sociedade especial, e ali ele devotava a sua vida para fazer com que a vida daquela pessoa se mantivesse. Isto era o samurai. Ah, mas samurai então é o guarda-costas de hoje. Sim, ele era o guarda-costas com filosofia. Ele tinha uma filosofia de vida que era fazer servir. Por isso que o Hagakure é um livro muito importante para ser lido, porque embora ele tenha o Bushido da época dos samurais, e o Bushido que nós temos hoje está totalmente diferente, porque a sociedade em que a gente vive não é a mesma. Então hoje o código de ética que nós temos é completamente diferente. Hoje a arte marcial que nós praticamos não é como naquela época, ou seja, ninguém pratica arte marcial para matar. Nós praticamos a arte marcial, em outros livros vocês vão ver que eu vou citar esse termo, mas é um termo muito específico para o para a restauração, quando o nosso imperador voltou ao poder, e aí as armas foram confiscadas, e a classe samurai teve que voltar a buscar algo que não era a guerra, então começou a buscar a filosofia. Então, este termo, que é a arte marcial de lazer, e tem muita gente que não gosta, eu também não acho legal esse termo, mas é isso, quer dizer, a arte marcial para que você busque alguma coisa e não matar os outros, um caminho pela arte marcial que seja seguido. Agora, para você saber como e por que isso é feito hoje, você tem que conhecer o quê? Conhecer o passado, né? Saber o que aconteceu no passado para entender o presente e não cometer erros no futuro. E o Hagakure como leitura, ele é muito importante porque ele faz com que a gente estude, leia e entenda o porquê de hoje. Então tem muita gente que fala assim, mas eu sou sociólogo, eu acho um absurdo você ter toda essa hierarquia, porque isso vai contra o sistema social, por que você tem que venerar a pessoa que está acima de você? Não é veneração. Nós estamos reproduzindo aquilo que no Japão o Bushido preconizava. E é através disso que nós usamos uma sociedade que hoje no Japão ainda existe, às vezes ela é deturpada. Shidoshi, mas eu sei que tem muita gente que o maior índice de suicídio é no Japão. Sim, mas nós estamos falando de uma sociedade extremamente disciplinada, hierarquizada, onde as pessoas respeitam muito os pais, respeitam muito seus superiores, e principalmente focada, uma sociedade que tem objetivo, pessoas que estudam e fazem o melhor que podem. Então, leiam esse livro, ele é muito importante, ele vai passar para você, além de uma inspiração, um entendimento da arte marcial que você pratica hoje. Então, galera, quero agradecer, esse é o nosso primeiro review, o livro Hagakure, não percam, quem puder ler, é uma leitura primordial para quem quer entender um pouco do que a gente faz. Legal? Um abraço para vocês e nos veremos nos próximos reviews. Até mais!